Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre a Epopeia de Gilgamesh, um poema antiquíssimo. É o texto de literatura mais antigo da literatura ocidental, do mundo ocidental. Tem partes desse texto que datam de 2000 anos antes de Cristo, 20 séculos antes de Cristo. Né? Se a gente pensar que os textos de Homero são mais ou menos de 7 séculos antes de Cristo, é muita coisa. Então tudo que eu falar sobre a Epopeia de Gilgamesh, vocês imaginam que é algo que aconteceu muito, mas muito antes de tudo que a gente conhece sobre a mitologia grega, os textos da mitologia grega. Imagine em relação à Bíblia, então a distância é muito maior. Então assim, por que eu estou falando isso? Porque eu vou comparar um pouco partes da Epopeia de Gilgamesh com um pouco da mitologia grega e com partes também da Bíblia. Porque há passagens em comum nesses textos, né? Bíblia, mitologia grega, principalmente Odisseia e a Epopeia de Gilgamesh. O texto é um poema e daí a gente já imagina que era transmissão oral. Eu já falei para vocês em algum vídeo, hein? Que esses textos, essas epopeias, né? A Epopeia de Gilgamesh, Ilíada, Odisseia, os Lusíadas, Eneida, tem uma função didática. E são contados, cantados em verso por quê? Porque eram transmitidos de maneira oral. Para constituir memória, tem que ter rima, né? Senão as pessoas esquecem da história. Então é uma narrativa, começo, meio e fim, e com rima. Fazia com que as pessoas se lembrassem do texto, né? Claro que vai sempre mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, a Epopeia de Gilgamesh foi achado escrita cuneiforme em tabletes de argila. Porque em algum momento, assim como o que aconteceu com Ilíada e Odisseia, alguém reuniu os contos populares, essas histórias populares e resolveu escrevê-la, né? Elas antecedem a escrita e vão passando de geração para geração porque a função era essa, transmitir cultura. Esse texto se tornou popular entre nós quando? Quando Napoleão, no século XIX, começou a fazer expedições por aquela região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Ele queria, na verdade, usurpar tesouros, né, culturais e levar para a França. E foi o que aconteceu com a Pedra Roseta, né, que a gente ouviu falar muito bem, que está no Museu Britânico. E aí também, nessas expedições, soldados dele acharam trechos, tabletes, né, com trechos deste poema. Tanto a Pedra Roseta quanto os tabletes aqui da Epopeia de Gilgamesh estão no Museu Britânico. Por que no Museu Britânico se Napoleão que achou, e Napoleão era francês? Nesses embates todos, nesses enfrentamentos todos de guerra, chegou o momento que os britânicos tomaram. Napoleão se apropriou de outras culturas egípcias e tudo mais, e a Inglaterra se apropriou dos bens culturais da França quando pôde. A história do Gilgamesh se passa na região da Mesopotâmia. E onde era a Mesopotâmia? Eu já falei, é onde hoje é o Iraque. Mas a Mesopotâmia, ela não tinha não era muito bem delimitada, não existia geopolítica como existe hoje. Então assim, era um espaço ali entre o rio Eufrates e Tigre, né? A gente quando começa a estudar lá no ensino fundamental como as culturas foram se desenvolvendo, o mundo antigo, sempre começa ali entre os rios Eufrates, Tigre, povos, as etnias vão se mantendo por meio do desenvolvimento de agricultura, à beira do rio e tudo mais, não é isso? É isso, foi isso que aconteceu aqui. Então, entre rio Tigre e Eufrates, região da Mesopotâmia, a parte norte é a região da Acádia e a parte sul, Suméria. Acádia composta por Babilônia e por Assíria. E a parte sul é Suméria, né? Então, babilônios e assírios são acadianos. E tem os sumérios do sul. Sumérios, babilônios e assírios, sendo que assírios e babilônios são acadianos. Região da Acádia norte e Suméria sul. Porque quando a gente estuda parece que são muitas etnias, muitos povos diferentes e espaços diferentes. Não, a gente está falando de etnias diferentes coexistindo, coabitando o mesmo espaço, a mesma região. Essa cultura se manteve intacta, sofrendo influência, mas com poucas modificações por uns 3.000 anos, mais ou menos, né? Então é uma cultura homogênea. Qual é a característica desse povo? Eles tinham a crença nos deuses,
vários deuses, assim como na mitologia grega. Eles tinham a figura do rei e o povo comum. Diferentemente da cultura egípcia, onde o rei era o próprio Deus, para eles não. O rei era uma figura para fazer a manutenção ali da ordem divina, a ordem estabelecida por Deus, pelos deuses, aliás. Nesse aspecto é muito parecido com a antiguidade clássica grega, né? Havia os deuses, os reis, heróis, tal, semideuses e o povo comum. Os deuses puniam todos, os reis e o povo comum, tanto na cultura grega como na cultura mesopotâmia. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Gilgamesh era o rei de Uruk. Ele, 2/3 Deus, 1/3 homem, né? Ele seria o que a gente conhece como herói na cultura grega. E ele foi criado com muita beleza, muita força e muito tudo. Ele se tornou muito arrogante. Ele acabava com tudo, desvirginava mocinhas inocentes, né, como diz a música. Ele era assim, imbatível, ele era muito danado. O povo começou a reclamar deste Gilgamesh para os deuses. Aí os deuses resolveram diminuir a força dele com um outro parecido, para equilibrar as forças. Por quê? Porque o Gilgamesh, ele estava, na cultura grega, ele estaria cometendo híbris, que é o quê? Ele passar dos limites, não ficar no seu quadrado. É a arrogância misturada com a desmedida e faz com que a pessoa ultrapasse seus limites. E os deuses da cultura grega puniam, né? E os deuses o que fizeram? Não chegaram a punir Gilgamesh. Eles atenderam o pedido do povo e criaram um Enkidu, um outro ser também muito forte, um equivalente ao Gilgamesh. Só que criou como? Da argila, e ele ficou lá na floresta, tava tipo uma besta lá, assim, bem silvícola, rurícola. E o Enkidu, ele cresce lá, vive lá, e uma cortesã, uma prostituta, Shamat, se eu não me engano, ela que o humaniza, ela que, né, o deixa mais civilizado. Ela o deixa civilizado e ele acaba indo para a cidade. E aí o enfrentamento com o Gilgamesh é inevitável, né? São dois titãs. E é curioso que o Gilgamesh, quando conhece o Enkidu, ele se sente muito atraído. Ele fala que se sente atraído pelo Enkidu como nunca se sentiu atraído por nenhuma mulher. Muitos historiadores, muita gente acha que era uma relação homoerótica, né? Porque isso está explícito no texto, ele fala, né, que se sente muito atraído. Mas isso importa muito pouco, né, nessa história, se era uma relação homoerótica ou não. O que importa é que os dois se enfrentaram e viraram amigos. E os dois saíram azarando. Então, assim, o povo reclamou de um, que era o Gilgamesh. E depois eles tiveram que lidar com dois. Mas, pelo menos, os dois não se voltavam contra o povo. Então, o povo não reclamava. Eles saíram aprontando. Então, os dois abatiam monstros, feras. Eles eram imbatíveis, os dois juntos, porque um já era muito forte, os dois juntos então eram imbatíveis. Eles foram para a floresta, começaram a fazer um bom estrago lá. O Enkidu não queria ir para a floresta. A floresta ele já conhecia razoavelmente bem, porque ele se criou lá e ele temia a floresta. Então eles resolvem ir para a floresta. O Enkidu não quer, o Gilgamesh o convence, o Gilgamesh se aconselha com um conselho de anciãos, e esse conselho não recomenda a ida, mas eles vão assim mesmo. E na floresta os dois enfrentam um monstro, eles cortam cedros, acontece, enfrentam um monstro e vencem um monstro. Os deuses começam a ficar preocupados com a força desses dois, eles são imbatíveis, os deuses começam a fazer intervenções. Tal como na Ilíada e Odisseia, que os deuses começam a operar lá. Envia raio, tempestade, né, empecilhos para atrapalhar os heróis, né? E o Gilgamesh, como já disse, ele era muito bonito. Ele desperta o interesse da deusa Ishtar. Prestem atenção nessa deusa. Ishtar era equivalente a Afrodite, a Vênus, deusa do amor e da guerra. Ela é uma mistura de Afrodite com Diana. Ela oferece tudo para Gilgamesh. Ele a rejeita. Ela fica furiosa, ela pede para o deus Mor puni-lo. Manda um touro selvagem.
Os dois amigos enfrentam o touro, matam o touro, tripudiam em cima do touro, e aí os deuses ficam muito bravos. E aí os deuses enviam um castigo. Antes de continuar com a história, eu vou fazer um parênteses para falar da Estar. Estar era uma deusa tão venerada nessa cultura mesopotâmia que quando a gente vai em algum museu da Europa e vê algum indício, algum fragmento da cultura suméria, mesopotâmia, a probabilidade de ser alguma coisa relacionada a essa deusa é muito grande. Vocês sabem que eu amo o museu. No Museu de Berlim, no Pérgamo, tem partes, as pedras, parte de um frontão, um portal, que era de um templo para Estar. Aquelas pedras, um azul maravilhoso, um azul turquesa. No Louvre, a mesma coisa. Tem lá bastante coisa em relação a Deus Estar, parte de construções. No Museu Antropológico da Turquia, então tem, né, muita coisa. Então assim, e o palácio dela era uma coisa assim enorme, porque as pedras que tem nesses museus são coisas enormes, gigantescas. A gente olha assim, e aí eu vi uma maquete, aquela pedra era um pedacinho de algo, de um pórticozinho para entrar no castelo, no palácio, que era algo muito maior. Então assim, é de estarrecer. Ela era uma deusa muito venerada. É só para vocês entenderem o poder, a força e a beleza. Ela era a deusa do amor também, que Gilgamesh recusou para ficar com Enkidu. Se vocês estão associando isso a Ulisses da Odisseia, que se recusa a ficar com a Calypso, que oferece tudo para ele, a deusa maravilhosa oferece tudo para ele, inclusive a imortalidade, ele recusa, provavelmente isso não é coincidência. Tem muitos paralelos entre essas obras todas, né? Como eu falei, a Odisseia, a Bíblia, tudo mais. Já que eu estou falando disso, vou voltar um pouquinho no que eu já contei, para fazer um paralelo também, né? Eu falei para vocês que o Enkidu foi feito da argila. Se vocês perceberem alguma semelhança com a nossa Bíblia, não é coincidência. Este texto é muito anterior à Bíblia, ao Velho Testamento, é muito anterior aos textos de Homero. Agora, continuando a história, já aviso que eu vou contar a história toda, porque não há, se falar spoiler, história como essa. Falar Ilíada, Odisseia, Divina Comédia, falar que é spoiler, não tem sentido, né? São uber clássicos, então não há que se falar spoiler. Eles destroçaram o touro, tripudiaram e os deuses ficaram muito bravos e eles resolvem punir. Qual é a melhor maneira de punir o Gilgamesh? Afetando o Enkidu. O Enkidu, ele começa a ter sonhos, maus pressentimentos, e ele sonha que vai ao reino dos mortos, ele desce. Se você também perceber alguma semelhança com a Odisseia, quando Ulisses vai lá no reino dos mortos, na cultura grega se chama Hades, provavelmente também não é coincidência. Na Divina Comédia também, quando Dante vai lá no reino dos mortos e vê um monte de gente lá conhecida, provavelmente também não é coincidência. E ele tem esses maus pressentimentos e tal. E por castigo dos deuses, ele acaba adoecendo. Ele fica gravemente doente e morre. Gilgamesh fica desesperado, né? Tem funerais suntuosos e tudo mais, mas Gilgamesh se desespera por completo, perde o chão. O Gilgamesh, ele sofre muito com a morte do Enkidu, né? Sente muita perda do amigo. Só que ele também fica com muito medo. Ele fica com medo de ter um destino parecido. Ele fica com muito medo da morte. É por isso que ele sai desesperadamente, se lança, procura conselho, e aí ele vai para os Jardins Celestes e ele encontra lá a taberneira, que eu esqueci o nome, e se aconselha com ela. Ele quer saber como evitar a morte e tal. Ela o aconselha então a procurar um tiozinho lá que tem um nome estranho, e o aconselha a ir com um barqueiro que o ajuda a atravessar o Rio dos Mortos, hein? Vejam só a semelhança com Hades. Hades é um rio dos mortos, né, que leva lá para o mundo inferior. E esse barqueiro ajuda ele a atravessar até que ele chega a esse senhor. E aí o Gilgamesh conta a história dele. Isso é muito parecido com isso. Ulisses conta a sua história. Ele atravessa, ele conta, ele vai buscar. Quem é esse tiozinho? Ele era conhecido por ter se tornado imortal.
É por isso que a taberneira aconselha Gilgamesh, primeiro, antes de aconselhá-lo a procurar esse senhor, ela fala para ele, não, aproveita a vida, para de temer a morte, aproveita enquanto você está vivo, tal. Mas ele não tem jeito, ele quer descobrir, quer buscar, tal, aí ela o aconselha e aí mostra como chegar até esse tiozinho, o imortal. E aí o Gilgamesh o indaga, como ele se tornou imortal. E aí ele conta a história mais famosa deste livro, e vocês vão entender por quê. Esse tiozinho conta como sobreviveu ao dilúvio. Se vocês perceberem alguma semelhança com a nossa Bíblia, não é coincidência. O dilúvio narrado aqui na epopeia de Gilgamesh é igualzinho ao dilúvio narrado no Velho Testamento. Vejam só, ele conta que os deuses ficaram muito furiosos com os homens e resolveram acabar com tudo. Tipo assim, não vale a pena, a nossa obra não foi bem feita, deu ruim. E aí eles resolvem acabar com tudo, mandam um dilúvio. E um certo deus aconselha a construir uma arca para salvar um casal de cada animal e coisas importantes. O dilúvio dura 6 dias e 7 noites. No último dia, o tiozinho, ele solta uma pomba e ela vai e volta. Por ela voltar, ele descobre que tem terra. E por terem sobrevivido, os deuses concedem vida eterna ao tiozinho e à esposa dele. Aí o tiozinho aconselha Gilgamesh a ficar acordado por 6 dias e 7 noites, né, que foi a duração do dilúvio, para conseguir a vida eterna. É o que ele tenta fazer, mas não consegue, ele dorme. A esposa do tiozinho fica com dó e dá uma planta pro Gilgamesh para ele atingir o objetivo. Essa planta lá tinha poderes. Aí enquanto ele está tomando banho, a serpente rouba a planta. Veja uma serpente, uma serpente capiciosa aqui também, assim como na história de Adão e Eva. Ela rouba a planta de Gilgamesh e com isso ele não consegue a vida eterna. Aí depois o Gilgamesh sai à procura lá do salgueiro, ele encontra Enkidu, né, ressurgido das cinzas do mundo lá dos mortos, e ele conta como é a vida lá no outro reino, enfim. Eu sei que Gilgamesh reconhece a sua mortalidade. Bem, nós vimos muita semelhança com cultura grega, mitologia grega e também com a Bíblia, o Velho Testamento. Isso se explica, é claro que esses povos tiveram contato, né, uma cultura com a outra. E, gente, o fato de a nossa Bíblia ter muitas passagens que são muito parecidas com mitologia grega, com mitologia egípcia, com mitologia mesopotâmica, isso não é nenhum demérito, eu já falei isso em algum outro vídeo. As culturas estão em contato o tempo todo, etnias em contato, um acaba se apropriando de coisas do outro, né? A gente se relacionando com as pessoas, a gente aprende com elas, né? A gente conta as histórias delas também, né? Isso acontece, eu não vejo isso como algo menor, nenhum demérito. E aí eu volto àquele livro que eu falei, Mitos da Antiguidade, a Bíblia, esqueci o nome, vou deixar aqui de novo. Que ele fala, né, que o nosso problema é que a gente pega o texto bíblico e toma como se fosse uma verdade, sendo que os outros povos sempre souberam que é mito, né, que toda essa transmissão cultural, tudo isso tem uma função didática e tal, mas sempre souberam que era mito. E o nosso problema é a gente achar que o texto bíblico é um texto, é a verdade absoluta, realmente aconteceu daquela forma. Bom, não vou entrar nessa seara, né? Cada um com suas crenças, a questão de crença é algo muito particular, mas a gente pode explicar o contato das culturas, né? Porque o texto bíblico, o Velho Testamento, ele foi escrito entre 3 séculos antes de Cristo a 1 século, ele foi consolidado. Era um período em que os judeus de Jerusalém, eles entraram em contato com a cultura mesopotâmica mesmo, né? Isso é comprovado com textos e tudo mais. Quando os gregos entraram em contato com a cultura mesopotâmica, não faço ideia, mas com certeza houve, né? A gente vê muitas semelhanças. E a gente percebe também muita semelhança da cultura grega com a cultura egípcia, a
muita semelhança nas culturas ocidentais de modo geral, assim como deve haver muita semelhança nas culturas orientais entre elas. Uma outra coisa, por que eu estou falando que os gregos certamente tiveram contato? Ora, não está aqui em Gilgamesh, mas eu sei que tem um poema dessa cultura suméria, mesopotâmica, que é muito parecido com a Teogonia do Hesíodo. A Teogonia do Hesíodo que mostra, que narra a origem dos deuses do universo, né? Eu já li a Teogonia, pena que eu não tenho mais, eu li em Xerox, joguei fora porque eu preciso comprar o livro. Mas a Teogonia narra lá o Cronos, né, toda a questão Urano, Gaia, Terra, Cronos, Zeus, a guerra dos titãs e tudo mais. Na mitologia mesopotâmica também tem um texto muito parecido com deuses equivalentes. Se a gente pegar lá a Bíblia, o começo, a criação do mundo, também é muito parecido com a Teogonia. Vocês percebam, não vejo problema nenhum nisso. Tem gente que vê, eu não vejo problema nenhum. O que é importante a gente perceber também é que, para a cultura mesopotâmica, a morte não é um valor, não é algo positivo. Aí vocês podem pensar, mas é positivo em alguma cultura? Claro que é. Claro que foi, pelo menos hoje em dia eu já não sei. Mas a gente pensar que na cultura grega, Platão, Sócrates, eles queriam se livrar do corpo para a alma triunfar, né? Na Apologia de Sócrates, aquele diálogo platônico sobre o qual eu já fiz um vídeo, comparando a morte de Sócrates com a morte de Cristo, vou deixar aqui. Ele quer se livrar do corpo, né? O corpo para ele é um empecilho, é um estorvo. No pensamento platônico, há uma divisão entre o mundo das ideias, o mundo ideal e o mundo real, sendo que o mundo ideal, o mundo do espírito, é superior ao mundo material. Então, a transcendência é melhor do que a imanência. Na concepção cristã, a gente tem o paraíso, o Éden, pintado como o melhor dos mundos. Então, muitos sofrem na Terra para ter uma vida boa depois da morte, né? Então a morte é vista como algo positivo, uma compensação dos sofrimentos aqui na Terra. Na cultura mesopotâmica não tem nada disso. Então o Gilgamesh, ele busca a imortalidade, ele é uma busca material pela imortalidade depois da morte do Enkidu, só que é uma busca fracassada. Se a gente pensar que este poema, assim como Ilíada e Odisseia, tinha uma função didática, o fato dele ter fracassado significa o quê? Ora, que as pessoas têm que aprender a curtir a vida aqui, é o aqui e agora, né? Porque para a cultura mesopotâmica, a morte não é um valor. Não tem nada de endeusamento, nada de tranquilidade, nada não. Para os mesopotâmicos, a morte é uma vida sem graça. O que é legal é o que acontece aqui na Terra. É por isso que ele fracassa. Ele tem que se conformar com a mortalidade dele, porque aqui está o que interessa, né? Para os mesopotâmicos, o além nada tem a oferecer de positivo. Então é isso, acho que esse vídeo já tá longo, já falei demais, não sei se eu esqueci de algum paralelo com a cultura grega ou com a nossa Bíblia, enfim, se tiver esquecido vocês me lembrem aqui embaixo. Na verdade é só para despertar a curiosidade de vocês, pra gente conversar um pouquinho sobre um texto antigo, porque vocês sabem que eu adoro esses textos, né? Mitologia grega, mitologia de modo geral. Então, comentem se vocês já leram, se ficaram interessados em ler, se acharam difícil entender. Eu resumi quase tudo, mas isso não impede que vocês leiam, né? Porque as notas, os prefácios, todas essas coisas ajudam a entender, certo? É bom que vocês vejam com os próprios olhos e façam as associações de vocês, certo? Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Facebook e Instagram. Facebook é a página do blog, tá? Onde tem muito mais coisa. Beijos e tchau, tchau.